Canal Caminhando para a Luz apresenta. Ao longo da história da humanidade, uma multitude de acontecimentos sobrenaturais milagrosos aconteceram, e muitos deles são relacionados com a Igreja Católica Apostólica Romana. Curas, visões, aparições, milagres eucarísticos, milhares e milhares de fenômenos que a ciência não conseguiu explicar. E entre tudo isso, um fenômeno persiste, continua visível em dia de hoje, após anos, dezenas e centenas de anos. Um fenômeno tão raro, mas que se manifesta ainda nesses últimos anos. Os corpos incorruptíveis. Homens e mulheres, jovens ou idosos, grandes ou pequenos, uma multitude de corpos diferentes que pela aparência não tem nada de similar. Então será que a coisa que une esses corpos é visível? Ou melhor, existe? O que é essa coisa que liga corpos de pessoas, épocas, origens, culturas e lugares diferentes? Para saber isso, temos talvez que voltar um pouquinho para trás na vida dessas pessoas. E de novo, aqui nada. Ou melhor, nada de visível. Pois a coisa que essas pessoas de épocas, sexos, idade, culturas, país, origens diferentes não se vê, mas se sente. Sobretudo por as pessoas que também sentem essa coisa. A fé. A fé em algo infinitamente maior do que nós. A fé em algo sobrenatural. A fé em um Deus que se fez carne para se sacrificar e nos salvar. A fé a procurar uma coisa que para nós é impossível, mas que nos é dado por aquele que é o Todo-Poderoso, a santidade. No bloco Nossa Fé hoje, vamos falar dos corpos incorruptíveis. Nesse fenômeno, temos dois tipos de corpos. Os corpos intactos, um corpo que sofre pouca ou nenhuma putrefação, evitando o processo natural de decomposição após a morte. E temos também os corpos inteiros, que têm todos os seus órgãos, mas que sofrem o processo de decomposição. Hoje temos na nossa igreja 102 corpos de santos incorruptíveis. E ao longo dos anos, algumas características em comum foram encontradas nesses corpos. A presença de um perfume doce emanando do corpo, a ausência de rigor mortis, uma certa tibieza do cadáver, a ausência de putrefação, a descarga anormal de óleo ou sangue e movimento post-mortem. Essas características não são obrigatórias, mas foram encontradas em uma multitude de corpos incorruptíveis. O caso de um corpo incorrupto mais velho que eu encontrei é o caso de Santa Rosa de Viterbo, uma jovem que morreu em 1251 com apenas 17 ou 18 anos. Num processo de canonização, o seu corpo foi exumado vários meses depois da sua morte e foi encontrado intacto e ainda é visível hoje na igreja de Santa Rosa, na cidade de Viterbo, na Itália. O fenômeno dos corpos incorruptíveis foi descoberto em várias vezes depois dos corpos serem exumados num processo de canonização, mas aconteceu também outras situações em qual esse fenômeno foi encontrado, como por exemplo o caso de Santa Teresa de Ávila. Alguns meses depois da sua morte, seu túmulo foi aberto para oferecer à santa um enterro mais digno e seu corpo foi encontrado intacto. Temos também o caso de Santo Padre Pio, que morreu com 81 anos em 1968. Após sua morte, o seu corpo foi exposto durante 3 dias e, segundo algumas pessoas, durante o seu enterro, um cheiro agradável estaria presente, considerado como o cheiro da santidade. E apesar que o seu rosto decomposto está coberto com uma máscara de silicone pintada à mão, a sua barba fica intacta e é considerado por muitos como incorrupto. Outras descobertas que impressionou muita gente foi o caso da Santa Catarina Labouré, uma freira francesa que teve aparições da Virgem Maria e que morreu em 1876. E quase 50 anos depois da sua morte, seu corpo exumado foi encontrado incorrupto e está exposto na capela de Nossa Senhora da Medalha Milagrosa, em Paris. E agora, chegando para o nosso século, o caso mais recente desse fenômeno, o corpo de Carlo Acutis, que vai ser canonizado daqui a alguns meses, morte em 2006, o seu corpo foi encontrado inteiro em 2018. E ele foi levado para Assis, no lugar em que a maioria conhece. Santa Rita da Cássia, São João Maria Vianney, São João da Cruz, Beata Dulce Lopes Ponte. Como falei, existem 102 corpos incorruptos de santos, de sexos, épocas, culturas, origens, país e idade diferente, mas a coisa que une todos eles é o amor que essas pessoas tinham por Deus, uma vida de fé, de esperança e de caridade. Cada pessoa um exemplo para nós da maneira de viver, para um dia se juntar a eles, para contemplar a glória de Deus para todos os séculos dos séculos. Então pedimos a todos esses santos e a todos que estão juntos a eles de rogar por nós, e nós sejamos santos. Unida, agradecer a Ti, ó Deus da vida, com grande júbilo rezar, louvar.
marcha, Senhor, que canta com alegria.